Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós pretendemos iniciar uma nova série de estudos com o título O Perfil do Cristão. E hoje iniciaremos então o estudo número 1, que tem o título da série. Então, O Perfil do Cristão, aula 1, parte 1. E pretendemos, se o Senhor permitir, terminá-lo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui estudando junto com os irmãos e aprendendo com o Senhor. Pedimos a bênção do Senhor sobre esta nova série de estudos. Pedimos que o Senhor continue nos ensinando, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, né, Carla? Então, vamos ao estudo. Perfil do cristão do ponto de vista bíblico. A vida cristã séria, irmãos, significa continuamente fazer julgamentos morais. Por isso que nós devemos, em primeiro lugar, aceitar que existem leis morais aplicáveis a todos, sem exceção. Para alguns, a escolha entre o certo e o errado, o bem e o mal, é baseada naquilo que for conveniente para o momento. Não é verdade? Você deve conhecer pessoas assim, que o certo é o que for conveniente para ele, para aquele momento que está vivendo. Outros, no entanto, baseiam a sua moralidade nas convicções culturais, ou na influência da mídia, principalmente da TV, a influência das novelas, das telenovelas, a influência dos programas diários que passam na TV, que são formadores de opinião. E muitos baseiam, então, a sua moralidade no que é ensinado nesses programas, nessas novelas. Mas os cristãos, irmãos, nós cristãos, devemos tirar os nossos valores da Bíblia. A ética bíblica está preocupada com o estilo de vida que a fé exige, ou que a palavra de Deus, que o padrão de Deus existe. O caráter de Deus, ele é refletido na ética bíblica. A Bíblia nos ensina todo o nosso agir, tudo que nós devemos, ou do modo como devemos agir, tanto na sociedade quanto em qualquer outro lugar, de acordo com o caráter de Deus, ou com o padrão de Deus. Tiago faz uma pergunta: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. E está escrito em Pedro também, 2 Pedro, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Você espera a vinda de Jesus? Então, de acordo com a palavra de Deus, você deve esperá-la, ou que deve viver de uma maneira santa. Ou seja, deve viver de uma maneira assim, em santificação, em santidade de vida, piedosa. E aí sim, esperando e até mesmo apressando a vinda desse dia, a vinda de Jesus. Assim, as virtudes como honestidade, bondade,
gentileza e integridade são atributos definidos por Deus e não estão sujeitos às opiniões particulares, às nossas opiniões próprias, né? Não está sujeito a isso. Deus não está sujeito a isso. A ética bíblica é para todos, indistintamente. Não distingue raça, classe social e nível cultural. Se você quer ler alguma coisa a respeito disso, leia Tiago, capítulo 2, dos versos 1 ao 10. Amém? Em Gálatas está escrito, assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Ele está falando para cristãos, está falando para nós. E em Colossenses também, na Epístola de Paulo aos Colossenses, ele diz, aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Os requisitos morais pelos quais os cristãos devem viver hoje são os mesmos de ontem e serão os mesmos de amanhã. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, no passado, hoje, no presente e o será eternamente, diz a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8. A nossa tarefa é chamar de certo, errado, bem ou mal, o que Deus chama certo, errado, bem ou mal. Não há liberdade individual para decidir quais os valores são corretos. Deus já os revelou para nós. Para o cristão, irmãos, o estilo de vida é uma questão de lealdade a Deus, não de preferência pessoal. Qual a ordem moral contida nas Escrituras? É que nós devemos sempre considerar a preciosidade daqueles que estão ao nosso redor, a começar dos nossos pais, filhos, irmãos, né? Avós, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, irmãos, amigos, conhecidos, vizinhos, e daí por diante. Jesus sempre se orientava em relação aos outros e estabeleceu o padrão ético, o uns aos outros, que diz as Escrituras. Devemos seguir seu exemplo e orientar o nosso comportamento de acordo com a preciosidade dos outros. Nós vemos isso em João, no Evangelho de João, na Epístola aos Colossenses. Né? Devemos considerar também quem vem atrás, quem está ao nosso lado, quem está à nossa frente, ou seja, todos aqueles que nos rodeiam, que estão ao nosso redor, todos aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade, nosso círculo de parentesco e etc. No Evangelho de João, capítulo 13, Jesus diz, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisso todos saberão,
ou conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. E em Colossenses, capítulo 3, está escrito: agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Suportem-se uns aos outros. E aqui, irmãos, fazendo um adendo, suportem-se é verbo. Às vezes a gente vê alguém dizer que a gente deve dar suporte às outras pessoas. Claro que deve, mas dizem com respeito a este versículo. Dar suporte é substantivo. Suportem-se é verbo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Que é suportar mesmo. Né? Suportem-se uns aos outros. Não importa que a outra pessoa, ou que o irmão seja uma pessoa chata, não importa que ela não goste de você, suporte essa pessoa, por amor a Cristo. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. A qualidade do caráter cristão é exemplificada pela presença ou ausência de 3 atributos: respeito, honra e honestidade. Ter uma atitude de respeito, honra e honestidade não é suficiente. Tem que haver uma demonstração contínua desses 3 atributos para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos. Né? Tem que haver uma demonstração desses 3. Não adianta eu dizer que amo, mas eu não demonstro por ações o meu amor. Os relacionamentos interpessoais fundamentais para todos os relacionamentos humanos são autoridade, pais, anciãos, companheiros e irmãos, propriedade dos outros e natureza. Todos eles, nós veremos no próximo estudo, se o Senhor permitir. Amém? Nós ficamos aqui então, né? Esse é o fim da primeira parte, e no próximo estudo nós estudaremos o respeito por autoridade, se o Senhor permitir. Que o Senhor te abençoe neste início de semana, te dê uma semana de bênção, uma semana de alegria, de paz, em nome de Jesus. Amém.